Também muito importante entender o que cada exame ginecológico detecta e quando é necessário procurar um médico. Por quê? Porque é importante para prevenir as doenças, é importante para você manter uma vida saudável e muitas vezes aprender a se cuidar, para a gente ir invertendo aos poucos essa medicina tão curativa que nós vivenciamos aqui no Brasil. A ideia é fazer como os japoneses, é uma medicina preventiva, por isso que eles vivem muito mais que a gente. A médica ginecologista a doutora Vanúzia Miranda vai explicar agora quais são os exames, quais são os mais solicitados, em que período a gente tem que fazer. Roda a vinheta. Amada por todos e esperada por nós toda terça-feira. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Você gosta de jeans? A gente estava falando de Gosto demais. Eu estava de olho lá em vocês duas e escolhendo assim, qual que seria o meu estilo melhor. Então eu vou lá na Amarelu. Muito bem, doutora. A gente separou aqui no programa uma sequência com alguns exames. Sim. Porque aí fica mais fácil do pessoal de casa também ir guardando os nomes, que às vezes são nomes mais difíceis, não é? Então vamos ver a primeira arte para você de casa e acompanhando junto com a gente. O primeiro é o exame Papa Nicolau. Já estou vendo uma indicação para as mulheres a partir dos 25 anos. Agora, esse Papa Nicolau é aquele que a gente fala como citológico, é a mesma coisa? Exatamente. Exame citológico, exame preventivo, exame de lâmina, exame de Papa Nicolau. Todos dizem a mesma coisa. É um exame de prevenção. Esses exames, vale a pena falar aqui, evitam doenças que são absolutamente preveníveis, danos à saúde que são absolutamente evitados. Então, cabe a gente fazer. E em cada fase da vida da mulher, você tem alguns que são muito específicos, né? O Ministério da Saúde determina que esse exame se inicie aos 25 anos de idade. E esse exame detecta justamente processos inflamatórios, lesões pré-cancerosas, cancerosas, de colo, de vagina. Então, é super útil, fácil de ser feito, mas tem lá as suas falhas. Então, para que não haja falhas ou diminua o percentual de falhas desse exame, o ideal é fazê-lo junto com o exame colposcópico, com avaliação colposcópica. Então, um exame cobre a possibilidade de erro do outro. Entendi. Ótimo. Dá para fazer junto no mesmo dia ou depende? Não é o ideal. O ideal é fazer primeiro o citológico, com o resultado do citológico você faz a colposcopia. Entendi. E é maravilhosa a união dos dois. Previne demais doenças que às vezes são passadas batidos no exame citológico quando ela é feita isoladamente. Entendi. Nessa fase, a partir dos 25 anos, a mulher pensa em ter filhos, a mulher pensa em casar. E aí vale a pena ela fazer alguns exames como ultrassonografia pélvica transvaginal. Essa ultrassonografia de caráter morfológico. Eu quero saber como é que estão os meus órgãos pélvicos. Útero, trompas, ovário. Então, ela tem uma noção da anatomia e uma noção se está tudo em ordem para uma futura gestação. Nesse intervalo, é bom que ela saiba o grupo sanguíneo que ela pertence, porque isso pode interferir sobremaneira na gestação que ela tiver. E também sorologia para algumas doenças que a mãe passa para o filho e que pode ser evitado porque os danos a essa criança é muito grande. Então, sorologia para toxoplasmose, rubéola, sífilis e HIV. Nossa, olha quanta coisa. Muito interessante isso, porque a mulher que faz esse tipo de prevenção evita. A toxoplasmose leva a microoftalmia, microencefalia, são danos neurológicos graves, sífilis, cegueira, alterações nos ossos, nos dentes. Então, assim, o dano de se ter uma gestação e um filho desse jeito é muito grande para uma coisa que pode ser evitada já na fase de pré-concepção. Ou seja, de planejamento, Planejamento dessa criança. Você falou aí um pouquinho sobre colposcopia. Isso. E a gente também, né, chegou uma pergunta de Papa Nicolau. Eu não sei se a gente já mostra agora. Vamos mostrar logo agora, Desica, que depois ela vai para os outros. Ela é mais um depoimento, doutora. E ela disse que a enfermeira do PSF, que fez o último exame do Papa Nicolau, falou que não precisa mais fazer exame preventivo todos os anos, já que ela tem 60 anos. Isso procede? Pergunta da Edilene. Ainda não é a idade de você desistir do Papa Nicolau. Na verdade, a cobertura no país vai de 25 a 64 anos. Então, tu ainda terias 4 anos para ser acompanhada. Talvez isso mude, viu, Edilene? Por quê? Porque as mulheres acima de 60 anos estão descobrindo parceiros novos e permanecendo em vida sexual ativa. E essa história de parceiros novos
implica em ser investigado doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Então, talvez isso mude no nosso país também. Ou seja, Edilene, já atualiza ela, diz, olha, até 64. Isso, 64, deixa eu fazer. Deixa eu fazer aqui, né? Não me boicota, não. Colposcopia, o nome comprido que muita gente diz, meu Deus, o que é que esse exame está fazendo, como é, deve doer. Indolor, né, doutora? Indolor. O máximo que você pode sentir é uma sensação de ardor, porque a gente usa reagentes que são ácidos. Mas a colposcopia, ela tem a propriedade de ver alterações no colo, na vagina, localizar essas alterações, facilitar a biópsia, facilitar tratamentos mais conservadores, ou seja, é um exame maravilhoso, sabe? Inclusive, é a especialidade da doutora Renúzia. Ela não atende como gineco, como ela já deixa claro que ela atende como colposcopista. É até difícil de dizer. E aí você vai lá na psicóloga, tá lá fazendo as colposcopias, né? Contando, dizendo assim, olha, o seu colo é de literatura, é muito lindinho. É rosa, né? Desirê já sabe como é que ela diz, é maravilhosa. Explica tudo direitinho, como é que tá, tem a TV para você ver, que é uma peculiaridade da colposcopia. Exatamente. É a paciente acompanhar também. Poder acompanhar seu exame, poder reconhecer seu colo. Às vezes ela diz assim, puxa vida, eu fiz um citológico, não deu nada. Como é que agora eu tô com isso na colposcopia? Mas ela tá vendo lá. Então o citológico tem suas possibilidades de falha. E as limitações. E as limitações dele também. Então a colposcopia vem a somar com o citológico e é uma somação muito proveitosa. Mamografia. Isso. Essa mulherada já acompanha bastante. Em março a gente faz toda aquela questão da atenção e tal. Agora, quando é que está indicada a mamografia? Teve alteração de idade, alteração de indicação? Uma guerrinha entre o Ministério da Saúde e sociedades científicas. O Ministério da Saúde, uma mamografia a partir dos 50 anos. As sociedades científicas, uma mamografia anual a partir dos 40 anos, com a peculiaridade de que, se você tem um histórico de peso, o que é que eu chamo de histórico de peso? Parentes de primeiro grau que já tenham tido histórico de câncer de mama, inclusive homens, pai, irmão, que tem uma herança, uma raiz genética ainda muito mais importante no seu histórico. Então, essas pessoas têm que começar com 35 anos de idade a fazer a mamografia. Entendi. Então, a mamografia é exame para acima dos 40 anos, a partir dos 40 anos. Rastreio mesmo. Isso, Outubro Rosa está aí para fazer sempre o alerta pra gente, que eu digo que é o ano inteiro. Né? O Outubro Rosa é um alerta geral, mas se organiza. Exatamente. Uma vez ao ano é suficiente? Uma vez ao ano é suficiente. Tá. Vamos, inclusive, atender uma telespectadora, doutora, que agora tem uma pergunta disso? Me dá aqui, Desica, que a gente já vai trazendo o exame e a pergunta. A Ana Rita, ela diz o seguinte, ela gostaria de saber se quem fez a retirada do útero precisa fazer o Papa Nicolau. Era sobre Papa Nicolau, mas tá valendo. Isso, sem problema. Se essa retirada do útero foi por causas benignas, por exemplo, mioma, sangramento uterino anormal, você faz 2 exames de Papa Nicolau depois da esterectomia, os 2 se derem normais, você pode abandonar o rastreio com Papa Nicolau. Mas, se essa a esterectomia, a retirada do útero, foi por motivos de malignidade, um câncer de colo uterino, um câncer de endométrio, aí não, aí você precisa dar continuidade ao exame de Papa Nicolau, sim. Ou seja, vai depender da situação. Do motivo que levou à esterectomia. Ultrassom. Eu lembro de uma época em que a pessoa diz assim, não, minha médica não passou ultrassom pra mim, não. Eu dizia, mas como assim ela não passou? É meio que café com pão. Exatamente. Uma casadinha, feijão com arroz, né, doutora? Sempre, por que a ultrassom é tão indispensável? Principalmente quando a paciente tem queixas de dor. Dor é um sintoma inespecífico que várias coisas podem levar a esse sintoma, a essa queixa. Então, o ideal é se fazer um exame de imagem. O exame de imagem detecta com muita precisão alterações em tubas, em ovário, em cavidade endometrial. Se você tem uma cavidade endometrial saudável ou se ela é dividida ao meio, tem um septo, existem casos de anomalias embrionárias que a pessoa nasce com septo na cavidade endometrial, isso atrapalha as gestações, atrapalha a menstruação. Então, essas peculiaridades são muito bem vistas através do exame de imagem. Fora que a mulher que tem irregularidades menstruais também deve ter o exame de imagem como um suporte bom para investigar a causa disso. Então,
É maravilhoso, É um exame né? muito solicitado. Mas exatamente. como todo exame tem sua indicação e a sua limitação. Por exemplo, a Sheila traz um outro exame que não tem nada a ver com ultrassom, chama-se esterossalpingografia, e ela quer saber se só existe esse exame mesmo para detectar endometriose. Olha, a esterossalpingografia não tem indicação para endometriose, não. A esterossalpingografia tem indicação, né, quando você tem dificuldades de engravidar e ele quer investigar o quão permeável suas trompas são e o quão permeável sua cavidade endometrial é, capaz de ovular e sustentar esse ovo até o desenvolvimento da sua gestação. A esterossalpingografia é para isso. A endometriose, exames de imagem como ressonância magnética são melhores. Ultrassonografia com esvaziamento intestinal também é melhor, mas esterossalpingografia, não. Ou seja, Sheila, você está querendo descobrir endometriose, procura... Não é por aí. E, ó, vou contar uma coisa de quem passou pelo diagnóstico de endometriose, viu? Nem fazendo esses aí rastreou na minha, só descobri numa cirurgia, laparoscopia, né? É. Que aí a gente foi uma cirurgia por videolaparoscopia, pelo umbigo, porque não tinha explicação para a minha não fertilidade. Eu nem tinha dor, eu não conseguia engravidar, não tinha dor, não tinha sangramento. Mas ele disse, olha, não sei, eu tenho um quê pelo histórico da sua família, estou desconfiando de endometriose. Você topa fazer uforoplastia, alguma coisa nesse nome assim, mais ou menos? Eu digo, topo. E aí eu descobri realmente que eu tenho endometriose. Disse que ali um mês depois eu estava grávida. Então, assim, tem vezes, sabe, doutora, que nem o exame mais preciso vai dar. Por isso que é importante que o médico conheça a sua história, conheça a história da sua família. Você conta a história das outras mulheres da sua família para poder ele chegar aí no caminho certinho para você. Exatamente. Viu, Sheila? Foi só um autorrelato aqui. E é muito bom, né? Isso é um testemunho, isso é muito bom, é enriquecedor. Próximo exame, vamos falar de quê? De ultrassom de tireoide. Isso. Gineco passa ultrassom de tireoide? Passa ultrassom de tireoide. Tem mulheres que começam a apresentar distúrbios menstruais, distúrbios de comportamento. E aquelas que têm síndrome de ovário policístico têm tendência a ter hipotireoidismo. Engraçado que mulheres que têm líquen escleroso vulvar, uma doença de vulva que não tem nada a ver aparentemente, tem hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto. Então a gente costuma fazer isso. Sabe quem está com tireoidite de Hashimoto? Cléo Pires. E ela tem feito vários desabafos sobre isso, como tem afetado a vida dela, ferido no sono, na questão da alimentação, do peso. Ela está tendo descompensação. Olha, ela fala muito sobre isso. Inclusive, valia a pena a gente tratar sobre isso aqui, viu, Desi? Que está bem interessante o relato dela. Porque é aquela história do testemunho, né? Isso. Até para a pessoa saber, você não está sozinha, tem muita gente que verdade, tá passando tem gente que compartilha a mesma coisa com você. É isso aí. Então a gente prescreve isso, solicita esse exame, e esse exame mais ou menos na faixa etária dos 40 anos, e principalmente quando a pessoa tem históricos importantes. Mãe, irmã, com neoplasias de tireoide, que não é essa coisa tão incomum como a gente pensa. Inclusive mulheres jovens, né, mulheres doutora? jovens com câncer de tireoide. Tive uma amiga com 28 anos que descobriu um câncer de tireoide. E ó, coisa interessante, ela era paciente da mesma médica há muitos anos. E ela disse, do nada, uma amiga dela falou de uma outra médica, ela disse, eu fui pra essa médica. E aí foi. Quando chegou lá, essa outra médica, conversando com ela, olhou assim pro seu pescoço, disse, há quanto tempo você não vai na sua médica? Ah, faz 1 ano e meio que eu não vou, tal. Ela olhou pro pescoço dela assim e disse, vou passar aqui uma ultrassonografia, e ela estava com câncer. Então, assim, às vezes, dependendo do tipo da disfunção da tireoide, porque tireoide todos nós temos, a gente já até aprendeu essa aulinha aqui no programa. É uma glândula, todo mundo tem. Verdade. Mas as disfunções é que pode se apresentar. Então, tá aqui. Vamos falar de densitometria pra gente terminar? Bora! Por que é importante a densitometria óssea? A densitometria óssea é mais solicitada no pós-menopausa, naquela fase de climatério, de irregularidade menstrual. Então, a deficiência hormonal leva à perda de massa óssea. E aí, quão já se perdeu de massa óssea? Qual é o comprometimento ósseo e osteoarticular que essa mulher tem? Geralmente é uma poliqueixosa. A gente passa a densitometria óssea, tem essa noção do quão poroso esse osso tá, qual é o risco de fratura que essa mulher tem. E aí, o quão necessário se faz a terapia de reposição hormonal, a tomada de vitamina D,
A realização de exercícios físicos, meu Deus, como o exercício previne várias doenças e várias condições de morbidade, como é o caso das limitações osteoarticulares. Então, assim, o ideal é incentivar a população a isso mesmo, sabe? Primeiro, entrou em pós-menopausa, procura o ginecologista, procura melhorar a tua qualidade de vida, mudar teus hábitos de vida em prol de te dar uma perspectiva de vida melhor e uma qualidade de vida melhor também. Que é isso, né? Viver, mas viver com qualidade, né? Envelhecer dignamente, eu acho. Doutora Vanusa tá liberada não, né, Desirê? Não! Ela tá dizendo, claro que não, que o WhatsApp está enlouquecido. Então, ela diz que tá doida lá para separar as perguntas, pelo menos a gente tá fazendo assim, ó. Mandou, a gente não tá nem corrigindo o português. Teve uma época que a gente pegava a pergunta, organizava o português para ir ao ar. Mas a gente perdia muito tempo e aí diminuía a quantidade de telespectador atendida. Quer saber? Bota do jeito que a pessoa escreveu, que a gente quer mesmo ajudar, tá? Isso. Né? É isso. Toma um cafezinho, uma aguinha que a gente se encontra já já. Vamos passar no @TV Tambaú? Minha foto foi com a doutora Vanusa hoje. A Dilma começou